Agora eu vou falar sobre a segunda lei de Mendel, chamando a atenção o seguinte: qual foi a grande sacada do Mendel? Primeiro, ter um local, uma estufa, onde ele poderia ter um controle sobre a fecundação, sobre a água, sobre a quantidade de sol. Então, ele tinha um ambiente controlado. Ele, como conseguia controlar esse processo de fecundação, ele conseguia realmente fazer um processo de formar gerações e estudar suas características e anotar de forma muito cuidadosa. Essa foi a grande sacação do Mendel, tá? Mas vamos lá. Uma das grandes preocupações que a gente tem que ter quando faz um acasalamento, uma fecundação entre plantas, é saber que as plantas, na sua flor, é que você vai encontrar na parte feminina da flor, chamado de uma forma geral de gineceu, onde nós temos uma parte chamada de ovário, tá? E a parte masculina chamada de androceu, né, que tem um filete com antera que libera os pólens. O pólen que é liberado é a parte masculina, e o que recebe o pólen e é fecundado é a parte feminina. E ele tinha o cuidado de retirar a parte masculina para evitar a autofecundação, tá? E eu conseguia, da parte masculina de uma planta, conseguia polinizar a outra planta de forma controlada, tá certo? Evitando os polinizadores naturais, como abelha e outros insetos, tá bem? Vamos lá. Ele tinha muitas características, mas o que era interessante é que as características eram bem definidas. Sementes lisas ou rugosas, amarelas ou verdes, púrpuras ou brancas. A vagem era inflada ou sulcada, as vagens eram verdes ou amarelas. As flores se encontravam no eixo da planta, flores axiais, ou eram flores da parte final da planta, flores terminais, ou as plantas elas tinham uma haste longa ou uma haste curta, tá certo? Então eram características bem definidas. E ele percebeu que essas características elas eram independentes. Então poderia estudar sementes lisas ou rugosas de uma forma independente das sementes, da cor da semente, se era amarela ou verde. Elas não tinham uma ligação, não eram dependentes uma da outra. Ou seja, só as sementes lisas não eram de cor verde? Não, tá certo? Eram características que eram bem diferentes. Beleza, bem e independentes. Nós vimos anteriormente o seguinte: se eu pego uma planta pura, tá? Com uma característica de haste longa, e vou polinizar plantas com haste curta, tá certo? São uma característica distinta, tá? As plantas dominantes, elas têm dois fatores, e na hora que elas produzem os gametas, essa quantidade de fatores é sempre metade. Então, ela só doa um. A mesma coisa acontece aqui com a planta, que ela é recessiva, que nós representamos aqui com a letra minúscula A, que ela só doa também fator recessivo. Chama a atenção o seguinte: essas plantas puras, elas têm duplicados os fatores. Então, é chamado de homozigota. Homo significa igual. A mesma coisa aqui. Homozigota, os dois fatores são iguais. Tá certo? Sendo que um é dominante, outro é recessivo. Quando a gente faz o cruzamento, um dominante e um recessivo, dominante e recessivo, e assim vai 100% das plantas com essa característica da planta com o fator dominante. Se nós pegamos essas híbridas, que foi esse cruzamento de duas puras gerando essa agora, que é heterozigota. Por que é heterozigota? Porque agora ela carrega dois fatores diferentes, tá? Fazemos aqui, nós observamos que cada quadrinho desse significa 25% de probabilidade. Então, nós temos 25% de probabilidade de ser plantas altas, mais 50% de plantas altas, só que sendo heterozigota, ou seja, carrega o fator dominante ou recessivo, e 25% de plantas baixas, carregando os dois recessivos. Agora, nós podemos observar também, ou estudar, as plantas usando todas as duas ou mais características, né? Então, por exemplo, nós podemos ter plantas de haste longa e flor púrpura,
haste curta e flor branca, haste longa e flor branca, haste curta e flor púrpura da flor. Chamando a atenção o seguinte, a característica de planta longa e flor branca se mostrou ser dominante quando nós falamos da característica de planta curta, de haste curta, com a flor púrpura. Mas vamos fazer agora um cruzamento entre as plantas que elas sejam usando somente as características, duas características dominantes e duas características recessivas. Vamos lá. Que vai ser dessa maneira aqui, ó. Dominante para floral, para haste longa e flor branca, recessivo para planta curta e flor púrpura. Nota, eu coloquei aqui dois fatores dominantes para altura, tá? Sempre está em duplo do pai ou da mãe, tá? E dois fatores dominantes para a flor com a cor branca, que é a dominante. Aqui nós temos a flor púrpura, recessivo, e plantas que crescem pouco, também característica recessiva. Vamos fazer. Nota, essa planta aqui, ela vai doar esses fatores de forma independente. Então, ela vai doar o A e o B, todos dominantes. O A e o B, todos dominantes. Essa outra planta, somente recessiva. Então, quando a gente faz o cruzamento, o que a gente observa? 100% das plantas vão receber o alelo ou gene dominante para a haste longa, apesar de receber recessiva. E todas as plantas receberão o alelo para característica branca, dominante, mesmo que recebendo também a recessiva. Tá certo? Quando nós pegamos essas plantas agora, que são híbridas, que agora nós vamos fazer um novo cruzamento, o que nós observamos? Então, vou pegar agora características. Essa planta ela apresenta essa característica, esse fenótipo, né, de haste longa, tá, e flor branca, ambas as plantas. Mas nota, então elas recebem, tem um dominante recessivo, um para o tamanho da planta, outro para a flor. Então, eu vou fazer agora uma organização para ver como é que ela pode doar. Ela pode doar os gametas, ambos dominantes, um dominante para a altura e um recessivo para a cor da flor, e o inverso, um recessivo para a altura, um dominante para a cor da flor, ou ambos recessivos. Toda vez que você for pegar duas ou mais características, o ideal é que você faça esse desmembramento de quantos gametas podem ser formados. Tá certo? Tá? Beleza? Fazendo esse cruzamento, o que nós observamos? Ó, então, peguei os dois dominantes, um dominante e um recessivo, um dominante, ambos recessivos, e fiz isso também para a planta masculina. Ela também vai ter essa mesma probabilidade. Quando eu faço essa união, ó, essa que recebeu dois dominantes para a altura e dois dominantes para a cor da flor, e assim vai sucessivamente. Eu tenho que fazer isso de forma muito cuidadosa, tá certo? Fazendo o cruzamento da planta masculina com a feminina, planta masculina com a feminina, masculina com a feminina, até o final. Tem que se fazer todo esse cruzamento de forma muito cuidadosa. É claro que quando nós voltarmos às aulas, eu vou explicar para vocês com mais cuidado como faz esse quadro, chamado quadro de Punnett, tá? Agora, o que nós podemos observar é o seguinte, em relação aos resultados. O que a gente tem para falar? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plantas que vão sempre ter um dominante, tanto para o tamanho da haste quanto para a flor branca. Então, nota, ó, dominante, 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 dominante. Então, sempre vai receber dominante para a haste ou para a cor da flor. Tá certo? Então, se cada um quadrinho desse, todo o somatório de quadrinhos é 100%. Como eu tenho 16 quadrinhos, cada quadrinho representa 6,25%. Então, nós temos
Plantas altas, que receberam algum gene dominante, e branca, ao receber algum gene dominante, 56,25%. Tá certo? Quando nós pegamos aquelas plantas que receberam só dominantes, só para o tamanho da planta, só foram 3, sabendo que as outras são excessivas. Então, 1, 2, 3, 6,25 vezes 3, 18,75%. Característica dominante para a altura, recessiva para a cor da flor. 1, 2, 3, recessiva para a altura, mais dominante para a cor da flor. Então, 1, 2, 3, 18,75%. Lembrando, cada quadrinho representa 6,25%. Planta com uma altura baixa e flor branca. Sabendo que a flor branca é a dominante e a altura baixa é recessiva. E recebendo só a característica recessiva, somente 6,25%, plantas com estatura baixa e uma cor da flor também, que é também recessiva. Nota, essas características, quando eu falo de características bem específicas, não tem intermediário, ou é planta alta ou planta baixa, ou cor branca ou cor púrpura, chamado de dominância completa. Eu tenho dominante e tenho um recessivo. O recessivo ele só se apresenta se estiver duplicado. Então, se eu tenho aqui a duplicação de recessivo, a planta vai nascer baixa. O recessivo só quando os fatores forem duplicados. Tá certo? Beleza. Então, segundo a lei de Mendel, ela pode ser resumida assim: os fatores ou alelos para duas ou mais características se distribuem independentemente durante a formação dos gametas e se combinarão ao acaso. Tá? Por que isso acontece? Porque a característica para a altura das plantas está num cromossomo diferente da cor da flor. Tá bem? Oi, filho, vai lá. Pode ir lá, meu amor. Tá bem? Muito obrigado. Quando nós voltarmos, eu vou sempre fazer uma aula de revisão para a gente voltar a esses assuntos. Chame a atenção dos colegas, peço para ele assistir às aulas, tá? Obrigado, gente. Tchau.